Olá, amiguinhos, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo do projeto Aprendendo em Casa. Então, pega aí o teu caderno integrado 1. Vamos estudar as aulas 9, 10, 11 e 12 de Geografia, páginas 43 a 49. Então, vamos nessa? Vamos ver o que o nosso amigo Columbo vai trazer hoje? Como eu já falei, o Columbo estava aqui. Sabia que ele não nos abandona, né? Então vamos lá. Columbo, a habilidade é identificar diferenças étnico-raciais, étnicos-culturais e desigualdades sociais entre os grupos em diferentes territórios, considerando também as distorções interregionais presentes no território de Pernambuco. Conteúdo: diferenças étnicos, raciais e étnicos culturais. E o Columbo diz: o aumento da população brasileira trouxe consigo um problema bastante preocupante. A desigualdade social é gritante. Nós já conversamos sobre isso, sobre a desigualdade social. Não é só no Brasil, mas nós precisamos nos preocupar primeiro com o nosso país, né? Que é o Brasil. Existe uma grande diferença, desigualdade, onde poucos, aliás, estão esbanjando dinheiro, muitos estão sofrendo sem ter o que colocar na mesa. Então, a desigualdade social é muito grande. O Brasil apresenta uma das maiores desigualdades sociais do mundo. Gente, vocês têm ideia do que é isso? Uma das maiores desigualdades sociais do mundo. Muitas famílias brasileiras passam por várias dificuldades de moradia, alimentação, vestuário, saúde e educação. Podemos constatar esse fato observando as paisagens de muitos lugares do país onde a pobreza e a riqueza caminham lado a lado. As tirinhas abaixo retratam bem esse problema. Nós já discutimos bastante sobre isso, né? Sobre a questão de um lugar ser de luxo, enquanto que outros lugares não têm nem direito ao saneamento básico. Como eu falei anteriormente, poucas pessoas vivem na riqueza, no luxo, enquanto uma grande maioria vive na pobreza. E isso, gente, não é caso de agora, não é que aconteceu nos últimos 3, 5, 10 anos, não. Isso é desde sempre. Se for comparar o que foi antigamente, vamos dizer que o Brasil já deu um pequeno salto, já melhorou um tiquinho, mas é muito pouco diante da necessidade do nosso povo. A tirinha aqui, dá para você ver aqui, ó. A renda encolheu. E tá vendo aqui, ó. Ele estava morando aqui em cima e aí ele foi pulando junto com os animais aqui para baixo. Aí fala assim, aqui é pobreza e aqui extrema pobreza. E aqui no segunda tirinha fala, a desigualdade social aumentou, ou seja, daqui eles vão descendo já para a extrema pobreza. Aqui no terceiro quadrinho diz, e o desenvolvimento segue desumano. Aqui, ó, porque já chegou aqui na extrema pobreza, já estão pulando para onde, pelo amor de Deus, né? E aqui, ó, pai, eles no monte de lixão aqui. Pai, eu quero morar naquele mundo, porque tá vendo a diferença daqui, né? Que seria considerado o local desenvolvido, né? De riqueza, enquanto aqui, que é onde eles moram, um local de pobreza. Então, por isso que ele diz, pai, eu quero morar naquele lugar. E a professora diz, infelizmente, nosso país é realmente um país de grandes desigualdades sociais. As tirinhas acima mostram a realidade de muitos brasileiros que vivem em favelas, que são lugares que não apresentam boas condições de vida. Gente, o nosso país é um país muito rico, porém, ele nunca foi bem administrado, nunca, tá? Porque se tivesse sido bem administrado no passado, nós não estaríamos na situação que estamos hoje. Acredite, não existe até hoje, infelizmente, o nosso país teve governos de assistencialismo, mas não realmente de lutar para reduzir a desigualdade social, pelo menos para reduzir.
Infelizmente, essa é a realidade do nosso país. E nós precisamos ser formadores de opinião e não nos permitir que nos façam uma lavagem cerebral vendendo o político A ou o político B como sendo correto ou como sendo incorreto. Nós precisamos analisar os fatos de uma forma crítica para que a gente possa ter a nossa própria opinião e buscar sempre melhoria. Não devemos nos contentar com pouco, com migalhas, ou não, eu vou ficar assim porque é melhor do que nada. O melhor do que nada para a gente não deve servir. Nós merecemos o melhor. Então vamos sempre procurar, vamos buscar, não vamos perder a esperança. E vamos buscar, vamos tentar encontrar o novo que realmente faça a diferença. E a professora diz, ao analisarmos as duas tirinhas, podemos concluir que A. O Brasil não é um país com desigualdades sociais. B. O Brasil está evoluindo e as desigualdades sociais estão desaparecendo. C. Existem muitas pessoas vivendo em condições desumanas. Então, vai resolver marcar A, B ou C. E o vovô Zelino diz, a ONU, a Organização das Nações Unidas, indicou em seu relatório as principais causas responsáveis pela desigualdade social. São elas falta de acesso à educação de qualidade, política fiscal injusta, baixos salários, dificuldades de acesso aos serviços básicos, como saúde, transporte público e saneamento básico. Com isso, surgem os problemas como desemprego, favelização, pobreza, violência, desnutrição, entre outros. E Colombo volta. As desigualdades sociais existem, infelizmente, porque a maior parte da riqueza produzida no Brasil está nas mãos de poucas pessoas, enquanto grande parte da população é pobre, possui renda, ou seja, um salário quando tem, né, gente? Muito baixo. Ou muitas vezes não tem nada, nem renda nenhuma. Se todos tivessem uma boa distribuição de renda, a pobreza diminuiria e a qualidade de vida da população melhoraria. Na sua opinião, que melhorias poderiam acontecer na educação e na saúde? Então, você vai dizer que melhoria poderia acontecer na educação, você escreve, e que melhoria poderia acontecer na saúde, você escreve aqui. Na página 45 tem, vi na TV que também existem, Duda Linda, né, falando, também existem desigualdades bastante marcantes entre os homens e mulheres no Brasil. Vamos visualizar o gráfico para compreender melhor? Então, aqui tem um gráfico que não dá para eu ler, tá, gente? Não tem como eu ler, tá muito pequeno. Mas eu não recebi um livro assim como vocês receberam, tá? Então, eu tenho que pegar em PDF e colocar aqui, então fica bem pequenininho, fica ruim para eu ler. Mas eu acho que no livro de vocês vão conseguir ler legal, tá? Então, tem aqui, mas analise direitinho o que diz aqui, todas as informações aqui, eu estou vendo que é homem e mulher, o homem é o verde, mulher é o laranja, e aí tá aí os anos e as taxas. E aqui está identificando cada coisa. As mulheres ainda não ocupam todos os espaços dentro dos postos de trabalho da sociedade brasileira, o que acaba gerando dificuldade de emprego para elas. De acordo com o gráfico, ou seja, com esse gráfico aqui, em questão, nos anos de 2009 a 2013, quem ocupou mais espaço no mercado de trabalho? E que conclusão você tira da sua resposta? Então, você vai olhar quem ocupou mais espaço e diga o porquê. Qual é a conclusão que você chega? Por que você acha que isso aconteceu? 2. Em que setor do trabalho, o homem teve maior participação? 3. Que setor do trabalho teve maior participação da mulher? E aí, ele diz que na próxima aula nos encontraremos. Vamos aqui, porque a próxima... O descritor continua o mesmo e também o conteúdo. E aí ele diz de novo, é uma alegria estar aqui com todos vocês. Hoje estudaremos sobre as diferenças étnicas, raciais e culturais. Você já percebeu que no Brasil existem pessoas com diversos tipos físicos, como a cor do cabelo, da pele, dos olhos? Além desses aspectos, os modos de falar, de vestir e de alimentar podem variar entre os brasileiros. Então, aqui dá para você ver, né? Três grupos. E aí, a professora diz, historicamente, o povo brasileiro é formado por europeus.
principalmente os portugueses, indígenas, asiáticos e africanos. Todos esses povos são diferentes entre si. Observando a imagem indígena acima, descreva as principais características físicas desse povo. Gente, física não é o que eles usam, não é o tipo de roupa, não é o cocá, não. Físico, como é que é ele? Cor de pele, cor de cabelo, como é que é o cabelo dele, como é que é a altura. Então, você vai descrever a parte física do índio aí, desse indígena. Na página 47, continua a atividade do Eu amo a diversidade do Brasil. Agora que já conhecemos os povos que ajudaram a formação da nossa nação, podemos enumerar, conforme o quadro abaixo. 1 europeus, 2 asiáticos, 3 africanos e 4 indígenas. Isso aqui é o quê? Você vai colocar 1, 2, 3 ou 4, e aqui, aqui e aqui. Tá? Então, você vai analisando as imagens e coloca um daqueles números lá. E a professora, na página 48, continua. Do relacionamento entre os membros das etnias, europeu com africano, indígena com europeu, africano com indígena, formou-se o povo brasileiro. E dessa mistura de etnias, chamamos miscigenação. A essa mistura se chama de miscigenação. A circulação de pessoas entre as várias religiões do Brasil favoreceu ainda mais a diversidade do nosso país, favoreceu a troca de cultura e as tradições entre as populações, aumentando ainda mais a diversidade do nosso país. Vamos ver algumas manifestações culturais em alguns lugares do Brasil? Então aqui, ó, chimarrão, procissão do fogaréu, festa de Parintins e lavagem do Bonfim. Aqui é a lavagem da escadaria do Senhor do Bonfim, da Igreja do Senhor do Bonfim. Página 49, então, vem aqui. São muito legais essas manifestações culturais que você nos mostrou, professora Ana. Além de todas elas, podemos dizer que a região Nordeste é muito rica em suas manifestações culturais, artísticas e religiosas. Dentre elas, podemos citar as festas juninas, o Carnaval do Recife com o seu frevo, o Carnaval da Bahia, as rodas de capoeira, as comidas típicas, bode assado, canjica, pamonha, acarajé, carne de sol, etc. Vamos fazer uma atividade que a professora Ana preparou para nós. Petrolina, por ser uma cidade desenvolvida, possui uma vasta diversidade cultural, artística e religiosa. Grande parte desses costumes atuais são formados de elementos do passado deixados pelos nossos ancestrais e que se mantêm vivos até hoje. Cite uma manifestação artística, religiosa ou cultural que existe em sua comunidade. Aí, o que existe, você vai colocar aqui, manifestação artística, religiosa ou cultural. 2. Levando em consideração os estudos realizados nessa aula, escreva V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas. Os povos que formam a nação brasileira foram os europeus, os africanos, os asiáticos, os indígenas. Verdadeiro ou falso? Chamamos de miscigenação a mistura de etnias. É verdadeiro ou é falso? A circulação de pessoas entre várias regiões do Brasil prejudicou o desenvolvimento cultural. É sério isso, gente? É verdadeiro ou é falso? A região Nordeste possui pouca diversidade cultural. Né? Pouca não, né, gente? Então, vocês vão marcar aí verdadeiro ou falso. E Colombo diz, o nosso Nordeste, assim como o Brasil, é muito diversificado em relação aos povos. Aqui temos indígenas, negros, brancos e todas as raças que imaginemos. Com esses conhecimentos, me despeço de vocês e te espero na próxima aula. Até lá! Então, como diz Colombo, até a próxima aula, meus amores. Fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem de quem vocês amam e beijo no coração de vocês.